Pronto, irmãos. Cadê? Nada de Celso, né? Será que ele está no trabalho? Não sei. Pode Mas ser. ele não informou nada, não foi no... Não. Ele não. Ele confirmou que ia participar pelo Meet, isso. Então, ou talvez ele esteja aí na espera, esperando a autorização. Eu demorei um pouquinho. Mas não chegou não nenhuma... que estaria aqui agora a notificação, mas para mim não está aparecendo nada não. Tá certo, irmãos? Então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar. Eu vou pedir ao diácono Evanderlon que inicie esta aula com uma oração em nome de Jesus. Amém. Assim oremos. Santo, 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 Pai onipotente, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, o presbítero Sandro, que está encabeçando, capitaneando esse trabalho, essa reunião, este culto, mesmo em distância, Senhor, mas estamos reunidos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos dá entendimento e que todo o trabalho de hoje, aprendizado, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, Celso chegou. Eu vou diminuir só o áudio de vocês aqui para não ficar muito estridente na gravação aqui da tela. Ah, Celso. O Evanderlon, ele tá prontinho para dormir, isso. Já tá no jeito, já tá no jeito. Mas eu ia dormir mesmo, né, gente? Já tinha até horário. Mas assim mesmo, irmão. Meus irmãos, nós vamos hoje ter a terceira aula e, em tese, a última aula, né, do nosso curso, né, do nosso treinamento, mas eu pretendo, em tempo oportuno, assim que seja possível a todos nós, a gente dar continuidade a essas aulas. Sempre que tiver um tempo assim que for possível, a gente se reunir por aqui mesmo, online, e compartilhar mais alguma coisa a respeito desse assunto, porque eu entendo que é um assunto de muita importância para a igreja, essa questão da pregação, né, como nós nos apresentamos diante do próprio Deus e diante da igreja do Senhor. Então, eu creio que sempre que nós tivermos a oportunidade, né, de fazê-lo, eu creio que será benéfico para todos nós. E hoje nós vamos falar um pouco ainda sobre a questão da pregação expositiva. Nós vamos falar sobre a estrutura do sermão propriamente dito. Pode falar, diácono Evanderlon. Aproveitando o gancho, né, que o senhor está falando, para mim é de suma importância, de grande valia e de grande aprendizado. Amém. Esse curso, né, essa reunião que nós estamos tendo, e eu estava até pensando hoje, né, que já vai acabar. Eu disse, mas rapaz, agora que está começando a ficar gostoso, agora que eu estou começando a aprender com o Celso, com o presbítero, e agora mais um, né, para nos ajudar também, aprender e contribuir também, né? Amém. E agora que já está ficando no finalzinho, eu estava pensando, presbítero, claro que a gente vai ver as possibilidades, mas um dia bom para a gente fazer, já que não está tendo com tanta frequência a UPH, dia de terça-feira. Inclusive, o presbítero Renilson falou para mim que a gente vai marcar para fazer uma visita numa terça-feira dessa aí. Mas a gente não está tendo com uma certa frequência, então a gente poderia aproveitar, claro, não vamos dizer assim toda semana, porque a gente sabe também a disponibilidade do pessoal, o pessoal trabalha, né, e fica cansado, não tem hora às vezes para voltar, mas assim
pudesse, uma terça-feira ficaria muito bom, para mim. Excelente, excelente. É bom saber, né, que os irmãos estão se inteirando, estão gostando do assunto. Na verdade, essa área de pregação é uma área que me cativa muito. Inclusive, eu já me inscrevi para fazer minha pós-graduação lá no SPN em pregação. Só estou esperando formar a turma. Aí, quem sabe aparece daqui desse grupo aqui, né, um dos componentes da turma que vai cursar a pós-graduação comigo. Mas, enfim, o nosso intuito hoje é falar mais especificamente da estrutura. O Diácono Vanderlon me enviou ontem já um esboço, né, que ele preparou, e eu dei uma olhadinha rápida, Diácono Vanderlon, e assim já dá para sentir que as aulas já tomaram uma direção e já surtiram um efeito. Há uma coisa ou outra que tem que ser revisto, mas assim, no geral, ficou muito bom, tá certo? Mas assim, no geral ficou muito bom. Lógico que há uma coisa ou outra. Sim, pode falar. E eu peço assim, porque o senhor sabe que eu estou começando agora, e com certeza vai ter muitas coisas que eu preciso melhorar e vai ter muitas coisas que precisam ser corrigidas. E eu peço que aos senhores, ou a Celso, ou a qualquer um aqui, quando a gente estiver tudo junto, informe mesmo. Nós, isso aqui é do outro jeito, vamos estar melhorando aqui, porque isso aí é para crescimento mesmo de aprendizado. Então não fique constrangido não de falar, ou de mostrar, ou de mostrar os tópicos. E isso eu vou entender muito bem que é para aprendizado e crescimento aí do andamento do curso. Com certeza, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Vamos falar agora. Vocês estão vendo aí o slide, né? Estão conseguindo ver, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do sermão. E a gente vai iniciar replicando aquilo que Stuart Olyott, em seu livro Pregação Pura e Simples, ele afirma. Ele diz o seguinte no livro: todo nosso trabalho árduo será desperdiçado e todas as oportunidades serão perdidas se nossos ouvintes não puderem acompanhar-nos quando falamos e depois não puderem recordar o que pregamos. A boa notícia é que isso não precisa acontecer. Nossos sermões podem ser fáceis de ser acompanhados e relembrados, se tiverem uma estrutura clara. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que você faz aquele trabalho de exegese, aquela investigação do texto e escava bastante o texto, a questão gramatical, a cultura, né, a questão histórica, e aí você vai ter um monte de informação, mas você não tem uma estrutura que faz com que os irmãos que estão lhe ouvindo, eles sejam capazes de compreender o que você está ensinando e também não conseguem sequer memorizar aquilo que você está ensinando no púlpito. Então, isso ficou muito claro na outra aula, que a função do pregador é tornar o texto claro para a igreja. Então, quando é que o pregador ele cumpriu o seu papel? Quando a igreja entendeu o que o texto está falando. Se a igreja não entendeu ou entendeu errado o que o texto está falando, de dois, um. Ou a estrutura do sermão não foi boa e por isso a igreja não conseguiu entender. E se ela entendeu errado, o pregador pode ter pecado em falar de forma ambígua, né, com ambiguidades, ou mesmo não ter entendido o texto corretamente e ter ensinado o texto de forma equivocada. Então a gente deve ter esmero, né, na hora de pesquisar, de estudar o texto, mas também, segundo o próprio Stuart Olyott, o nosso trabalho ele terá sido perdido, né? É um trabalho árduo de verdade. Por isso que a
as pessoas não se sentem tão atraídas por pregar expositivamente. Por quê? Porque pregar expositivamente dá muito trabalho. Então, não é tão atrativo assim, né, pregar de forma expositiva. E você rala bastante para conseguir entender o texto, e aí você vai pregar por não ter uma estrutura que seja de fácil entendimento, uma estrutura clara. A igreja acaba não compreendendo e, lógico, também não memorizando, não levando para a vida aquilo que você ensinou naquele tempo que passou ali pregando. E aqui, irmãos, não sei se já... agora mudou para vocês aí. A Stuart Olyott, nesse mesmo livro, ele nos oferece 3 características de um sermão que é um sermão claro, um sermão bem estruturado. Então, o que é que um sermão bem estruturado, um sermão claro, ele tem? Ele tem unidade, ele tem ordem e ele tem proporção. Quando ele diz que o texto tem ordem, ele diz assim: significa que todas as partes da mensagem se mantêm unidas. A mensagem não é formada de vários sermonetes desconexos, ou seja, há uma unidade, né, que faz com que o sermão ele seja transmitido de forma harmônica. Então, não há possibilidade de você, enquanto prega, ou seja, não é correto você apresentar o texto como se cada ponto do texto fossem mini sermões desconexos um do outro. Então, quando você vai pregar, você tem que zelar pela unidade daquilo que você está falando. Senão, fica desconexo, a pessoa não consegue entender de fato o que você está querendo transmitir, porque não há unidade, uma coisa não casa com a outra. Né? Então, eu falo até brincando, né? Você começa, já imaginou, você vai para uma festa de criança, e aí tem a musiquinha, né? Parabéns para você, tá todo mundo cantando parabéns para você, e você cantando Atirei o Pau no Gato. Então, não tem conexão uma coisa com a outra, né? Essas coisas não coadunam. Então, um sermão bem estruturado, ele tem como característica a unidade. Tá? Então, as informações, né, há uma coerência interna nas informações que ali estão contidas, e que faz com que esse texto, essa pregação, ela contenha unidade. E isso facilita no entendimento de quem está ouvindo. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Lembrando que eu não estou vendo vocês agora, porque vocês fecharam a câmera, eu não estou conseguindo ver vocês. Eu não estou vendo se vocês estão gesticulando, tá certo? Mas enfim. A minha está aberta. Então deve ser por causa da internet. Pronto. Então, irmãos, além da unidade, Stuart Olyott diz que um sermão bem estruturado ele tem que ter ordem. E o que isso significa? A ordem no sermão significa que o sermão é formado de ideias distintas que seguem umas às outras em uma cadeia lógica que conduz a um clímax. É como uma escada. Quando a gente está subindo uma escada, a gente sobe um degrau de cada vez. Então, o sermão, todos os pontos que você anuncia e que você prega e que você fala à igreja, eles estão juntos montando uma escada para chegar em um fim, que é esse clímax. Então, eles seguem uma ordem lógica, tá certo? Então, quando você está pregando, a pregação, essa ideia de ordem na pregação, ela faz com que a pregação ela seja progressiva. As informações são passadas progressivamente. Então, isso facilita no entendimento, porque os irmãos eles estão ouvindo e cada nova informação complementa a informação anterior,
e, obviamente, compõem um argumento sólido para comprovar aquele clímax, né, que é o tema de fato da mensagem que você está pregando. Tá certo? Alguma dúvida? Quando tiver uma dúvida, pode levantar a mãozinha aí, viu? Tem a mãozinha aí, pode levantar a mãozinha. Então, unidade e ordem. E a terceira característica que Olliott ele diz que faz parte de um sermão claro, né, de um sermão bem estruturado, é a proporção. E o que significa? Significa que cada ideia tem o seu devido lugar. As coisas insignificantes não são magnificadas e as importantes não são menosprezadas. Isso aqui é muito importante e é o que pode ser uma pedra no sapato de vocês, como é de muitos seminaristas, por exemplo. Você está preparando o sermão e aí você, obviamente, no estudo, você vai prestar atenção em palavras que se repetem e coisas desse tipo que eu falei na outra aula. Só que o que acontece? Às vezes você foca tanto em um termo específico, em alguma coisa específica, que não é tão importante a ser enfatizado, e aí você gasta muito tempo falando sobre esse ponto que lhe chamou a atenção, que na verdade não tinha nada a ver, não tinha necessidade de ser enfatizado. E algo que deveria ser enfatizado, algo que deveria ser realmente importante na transmissão do texto, você acaba não percebendo porque a sua mente ficou vidrada em algo que seria, segundo as próprias palavras de Olliott, algo que não seria tão significante ou coisas insignificantes. Então, o que acontece? Quando isso acontece, geralmente o sermão, os pontos, eles ficam maiores do que o outro. Então, você passa muito tempo em um ponto específico, discutindo um ponto específico, e fica dando voltas em torno desse ponto específico, ao ponto que depois você precisa tratar sobre um outro ponto, e porque você gastou muito tempo naquele ponto que não era tão necessário, você agora tem que ralar para terminar logo o sermão e não estourar o tempo, não esticar demais. Então, há de se observar, quando se está formando os pontos do sermão, a proporção entre cada tópico do sermão. E realmente focar naquilo que é importante que a igreja entenda e que vai, de fato, colaborar com a estrutura necessária para sustentar a proposição que você formulou. Então, a proposição tal, ela tem 3 pontos que dão sustentação a ela. Então, eu tenho que focar naquilo que é realmente importante, que vai dar sustentação à minha proposição. Caso contrário, eu corro o risco de fato, fazer isso que eu estou dizendo aos irmãos, né? Demorar muito tempo falando sobre uma coisa que não é tão significante e acabar tendo que correr no tempo para falar sobre algo que era realmente importante, mas agora não tenho tempo para tratar, porque passei muito tempo girando em torno de um termo só. Tá certo? Então, novamente, repetindo, unidade, ordem e proporção. Né? Essas são as características que Stuart Olliott nos dá sobre um sermão bem estruturado, um sermão que é claro e objetivo. Além disso, irmãos, agora apresentando outra obra aqui, lembrando que eu vou postar esse vídeo no Facebook, não, no YouTube, e eu sempre coloco o link da compra, não é para vocês não, é propaganda para vocês não, mas eu sempre coloco o link na descrição do vídeo, né? Porque como as pessoas assistem o vídeo e alguém que tem interesse em comprar os livros, já tem um link lá embaixo, inclusive vai abençoar o presbítero seminarista Sandro. Mas vamos lá. Nesse outro livro aqui, Como Preparar Mensagens Bíblicas, de James Braga, ele fala sobre aquilo que nós chamamos de uma estrutura
homilética. E aqui eu coloquei um trecho também, ele explicando o que de fato significa a estrutura homilética. E ele diz assim: o sermão deve ser elaborado de tal forma que os ouvintes possam compreender, sem dificuldade, tanto o ponto principal da mensagem quanto os seus outros aspectos. É esse o motivo da estrutura homilética. Então, o que é a estrutura homilética? A estrutura homilética é uma estrutura que vai me permitir estruturar o sermão de uma forma que a igreja consiga compreender, sem dificuldade, como ele diz aqui, tanto o ponto principal, ou seja, a minha proposição, aquilo que eu quero que a igreja entenda no final das contas, como a própria igreja vai compreender pelos pontos de sustentação, ou seja, os tópicos, a argumentação que me leva a apresentar essa proposição. Então, a proposição é o que você quer provar, é o que você quer provar à igreja diante do texto, é o que o texto está falando. Não é uma imposição sua, lembrando, né? Não é uma imposição do pregador, é algo que o pregador está extraindo do texto. E esses outros pontos, ou esses outros aspectos que ele fala aqui, são exatamente os outros elementos do sermão que vão corroborar para que essa proposição tenha sustentação. Entre eles, a gente tem, por exemplo, a introdução, a gente tem a elucidação do texto, a gente tem os pontos, né? A gente tem até a própria aplicação, porque na aplicação a gente não prega outro sermão, mas a gente afirma aquilo que a gente falou anteriormente, e na conclusão também a gente afirma tudo aquilo que a gente veio explicando em todo o sermão. Então, isso é aquilo que a gente chama de uma estrutura homilética. Eu coloquei aqui um pequeno esboço, e esse esboço aqui não é o do livro do James Braga. Esse esboço aqui é um esboço que geralmente eu tomo como um padrão para estruturar os meus sermões. Então, a gente tem o texto, obviamente, e daí depois eu vou marcar um dia com vocês para a gente aprender como escolher o texto, né? Porque eu vou pregar o texto, eu não posso pegar qualquer texto para pregar. Em que sentido? Eu tenho que entender onde é que o texto, né, ele começa e termina, para não cortar, não amputar o pensamento do autor, e daí a minha pregação ela não vai ter eficácia, porque eu não compreendi a linha de raciocínio do autor e cortei a ideia dele, né? Eu não preguei o texto todo, logo não preguei o texto como deveria pregar. Então, a gente escolhe o texto, na estrutura a gente coloca o texto. Presbítero, Diácono Vanderlon, o senhor levantou a mão? Levantei sim, justamente um ponto que eu preciso enfocar mais na hora de escolher o texto. Justamente para a gente ter realmente a ideia do início e o fim, porque para não se perder, para não cortar, não saber entrar no momento errado ou sair no momento errado. Então, o ponto para mim que eu preciso muito também é saber escolher o texto. Positivo. Eu posso fazer até o seguinte, para não demorar o tempo de um encontro nosso, eu posso gravar um vídeo especificamente falando sobre como escolher o texto. E aí eu compartilho com os irmãos no nosso grupo. Já para antecipar, e depois a gente vê isso de forma mais específica no encontro assim também online. Tá certo? Mas não tem grande dificuldade não. É mais uma questão de atenção, né, ao texto. É ler o texto e entender onde ele começa e onde ele termina, para não amputar o pensamento do autor. Após escolher o texto, né, se vocês observarem aí no meu esboço,
eu faço todo aquele trabalho, né, de descobrir a ICT, a ICT também a gente chama de ideia exegética, descobrir a tese, né, o propósito básico, o propósito principal, específico, e daí formular uma proposição, né? Formular uma proposição. Então, daí eu já tenho o quê? Quando eu tenho a minha tese, eu já tenho um tema. E depois eu formulo uma proposição específica, que é o que eu quero que a igreja entenda no texto, né? O que a igreja compreenda que o texto está falando. Depois eu tenho a introdução. A introdução é muito importante, porque é na introdução onde a gente vai capturar ou perder a atenção da igreja. Se a introdução for ruim, então você não consegue. Uma vez que você perdeu a atenção da igreja, para conseguir de volta a atenção dos irmãos é muito difícil. Tá? Então, na introdução, ela tem algumas características da introdução, obviamente. Ela não pode ser desconexa do tema, ela tem que ser algo que seja ligado ao tema, que faça com que as pessoas prestem atenção, mas ao mesmo tempo conduza os irmãos para aquilo que você quer falar, não pode ser desconexo. A elucidação é geralmente o contexto, tá? Então, vou dar um exemplo. O pastor Sivaldo, que é o professor de hermenêutica e homilética do Seminário Presbiteriano, ele exige em todos os sermões que nós, na elucidação, falemos sobre ocasião, data, propósito, tudo a respeito do texto escrito, né? Onde foi escrito, para quem foi escrito, para quem foi escrito e por aí vai. Então, todas essas informações introdutórias. Mas na prática, a gente normalmente só faz isso no início, no primeiro capítulo, no início, quando a gente vai realmente apresentar o documento de início, né? Então, por exemplo, uma carta de Paulo. Então, aquela saudação dele. Antes da saudação, a gente apresenta todas essas características com relação ao momento da escrita, ao propósito da escrita, para quem foi escrita, né, a data em que foi escrita, né, as circunstâncias. Então, tudo isso a gente coloca como a elucidação. Por quê? Porque a elucidação é o contexto em que o texto se encontra, né? Ela aponta para o contexto. Então, você está preparando a igreja para entrar no texto com o quê? Com a elucidação. Então, os irmãos eles já vão entrar no texto que você leu, né, já entendendo algumas coisas que estavam por trás da escrita desse texto, daquela ocasião ali especificamente. Quando a elucidação é em um texto que não está no início do capítulo, do documento em si, por exemplo, o capítulo 2. Vou dar um exemplo bem mais claro. Eu preguei em Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2, 2 versículos. Então, a minha elucidação, né, trouxe toda aquela carga de conhecimento histórico da carta. Já o sermão que eu estou preparando para pregar no capítulo 1, verso 3 ao 11, eu vou omitir toda essa parte introdutória da carta. O que é que vai ser a minha elucidação? O que eu preguei antes, que é o contexto imediato, e, aliás, no caso, é o contexto anterior, e também o que estava ocorrendo ali naquele momento da escrita dos versos 3 ao 11, né, que é o contexto imediato. Então, eu tenho o contexto anterior, o posterior, que são os versos que vêm depois, e tenho o contexto imediato, que é o texto em si que eu estou trabalhando. Então, na elucidação, eu faço essa apresentação introdutória dos aspectos do texto que levaram o autor a escrever aquele documento, escrever aquilo que ele escreveu, tá certo? Depois da elucidação, aí a gente parte para a apresentação do texto em si, que na verdade, que são os pontos do sermão. Geralmente, os nossos sermões presbiterianos, geralmente tem 3 pontos. Tem até uma brincadeira no seminário que o pessoal diz assim, presbiterianos são 3 pontos. Aí diz assim, o batista geralmente são 4 pontos.
Diz assim, e o pentecostal não tem ponto nenhum. Existe essa brincadeira no seminário. Mas, brincadeiras à parte, então o ponto em si, o tópico, né? Cada tópico, ele geralmente, se vocês observarem aí, ele é dividido entre a exposição, ou seja, a explicação do texto, a ilustração e a aplicação. Então, a exposição, eu vou explicar o que o texto está dizendo. Na ilustração, as pessoas dizem assim, não, eu tenho que arrumar alguma história para ilustrar. Não necessariamente. Você pode ilustrar, tornar claro aquilo que você está falando na exposição por meio de algo externo, algo que vai elucidar aquilo que está sendo dito, mas você pode e deve fazer uma contextualização bíblica, né? Que é você trazer elementos de outros textos que estão coadunando, ou seja, que tem ideias que corroboram com aquilo que o texto está afirmando. Então, geralmente eu faço isso. E isso é até uma prática, né, daquilo que a gente chama de teologia bíblica, né, que é trazer elementos de outros textos para corroborar, para fortalecer a ideia que o autor ele está ensinando em determinado texto. Então, não necessariamente, e às vezes é bom, né, às vezes torna até muito claro você usar algum elemento externo para tornar claro, né, na ilustração, aquilo que está sendo dito. Mas você pode usar e deve usar outros textos bíblicos que estão apontando para aquela mesma direção. Além disso, a gente tem a aplicação. E aí a aplicação a gente tem uma questão aqui. Há alguns pregadores que não fazem nenhum tipo de aplicação nesse momento, em cada ponto. Ele prega, é o caso de Augusto Nicodemos, por exemplo. Ele vai e explica o texto, ele faz as ilustrações que tem que fazer, mas ele só aplica no final de fato, né? Eu acho mais interessante, né, um pensamento meu, você em cada ponto, você expor, ilustrar e trazer uma aplicação mais, vamos dizer assim, uma aplicação mais restrita àquela parte específica. Muito embora no final a gente faz uma aplicação mais geral. Vocês vão ver isso em alguns exemplos que eu vou dar aqui no final, mas é só para vocês já ficarem cientes. Então, cada ponto, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, você tem exposição, ilustração e aplicação. Terminados os pontos, você tem o quê? A aplicação geral, que é aquilo que eu falei, que Augusto Nicodemos geralmente não faz aplicação entre os pontos, ele faz só uma aplicação no final, a aplicação geral, e aí ele traz várias aplicações no final da exposição, e após a aplicação geral, você traz uma conclusão. O que o reverendo Sivaldo nos orienta? Você desenvolveu uma história, né, uma introdução muito boa, vamos supor. E o que você faz? Você não chega no ápice da introdução logo no início do sermão. Você guarda a cereja do bolo para quando? Para o fim. Então, a conclusão, geralmente, é o desfecho da introdução. Então, você começa a introdução e você deixa aquela ideia no ar. Você já introduziu, você já chamou a atenção para o sermão, as pessoas já têm interesse em lhe ouvir, e quando você chega no final, na conclusão, você dá a cereja do bolo, que é o quê? A conclusão ela fecha com a ideia que você iniciou lá na introdução. Tá certo? Vocês vão ver isso na prática, né? Depois vocês estão fazendo aí. Deixa eu passar. Alguma dúvida? Pronto. Qualquer coisa, pode levantar a mãozinha. Agora, irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos tirados de... Eu peguei... Depois o senhor poderia até mostrar na prática, fazer um esforço para a gente ter uma noção, né, para poder montar. Pronto. Observem isso que eu vou mostrar agora. Eu peguei 2 sermões meus e saí recortando ele, né? Então peguei algumas partes para ilustrar o que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o texto de Efésios,
capítulo 4, versos 1 ao 7. Então, qual é o tema do texto? Preservando a unidade. Eu fiz todo aquele passo do ICT, da tese, do propósito básico, propósito específico, proposição, e aí eu cheguei a esse tema, preservando a unidade, é o assunto do texto. Só que a minha proposição, né, a proposição que eu vou utilizar para chamar a atenção da igreja não é preservando a unidade cristã. Né? A proposição, e na verdade aqui eu coloquei como propósito porque é exatamente o que eu quero que a igreja entenda. Então, qual o propósito, meu propósito ao expor esse texto à igreja? Instruir a igreja a que busque viver em quê? Em unidade. E daí, na introdução, observe o que eu fiz na introdução aqui. Eu peguei uma história que eu tinha ouvido há muito tempo, de um antropólogo que foi fazer um estudo em uma tribo africana. E daí, observem que no final vai ter o desfecho, vocês vão ver por que eu iniciei com essa história. E o texto diz assim, certo antropólogo que estava realizando um estudo sobre os usos e costumes da tribo Ubuntu, ao terminar seu trabalho, teve que esperar por seu transporte para retornar a seu país de origem. Aí, eu vou encurtar aqui para não ler tudo, mas assim, ele viu que ia demorar muito tempo para o transporte dele, o que ele fez? Ele quis fazer uma brincadeira com as crianças. Então ele foi à cidade mais próxima, comprou um cesto, comprou vários doces, encheu o cesto de doces e quando voltou colocou embaixo de uma árvore. Colocando embaixo de uma árvore, ele disse assim, vocês vão ficar parados e quando eu der o sinal, vocês vão correr. Aquele que chegar à árvore e alcançar o cesto de doces primeiro, pode ficar com todos os doces. E aí eu não falei mais nada sobre esse caso. Eu fechei. Então o pessoal já ficou curioso para entender o que foi que aconteceu naquela história. Ou seja, eu já capturei a atenção da igreja para o que eu quero falar. Eu quero falar sobre o quê? Sobre unidade. E daí eu começo a introduzir o texto. Eu disse o quê? Depois, embora pareça inofensiva, a brincadeira deste antropólogo não poderia retratar melhor a sociedade individualista em que vivemos. Mesmo dentro das igrejas, e isso é bastante claro pela grande quantidade de igrejas que existem, com diversas formas e doutrinas, é muito comum observarmos um caráter individualista. O problema é que a palavra de Deus nos ordena, em diversas partes, a sermos unidos e zelarmos uns pelos outros. Ou seja, eu já dei a cartada, já capturei a atenção dos irmãos para o que eu quero transmitir à igreja. Aí, no outro slide, aqui, pronto, estão vendo, né? Aí eu já inicio o quê? A elucidação. Como é que eu inicio a elucidação? A carta aos Efésios, por exemplo, esse por exemplo aqui, eu já estou fazendo o quê? Estou conectando o que eu falei antes ao que eu estou falando agora. Então eu trabalho com conectivos. Aí, a carta aos Efésios, por exemplo, está estruturada em 2 grandes blocos. Aí eu falo sobre doutrina e sobre vida prática. E aí eu vou discorrendo sobre esses assuntos por meio da elucidação. No final da elucidação aqui, eu coloquei assim, dos versos 7 ao 16, Paulo fala sobre os dons concedidos pelo Espírito para que haja crescimento e edificação na igreja. Minha intenção hoje é trabalhar com os irmãos os 6 primeiros versos que tratam sobre a manutenção da unidade da igreja. E aí eu faço a chamada. Eu digo que, com base nesse contexto, convido os amados irmãos para meditar sobre o tema, preservando a unidade da igreja. Então, observem que aquilo que eu tratei no início, na introdução, tem tudo a ver com o tema que eu quero apresentar à igreja. E aí eu já consegui fazer o quê? Capturar a atenção dos irmãos e conectar com o assunto que eu quero tratar junto com eles, apresentar por meio do texto. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Não, né? Esse slide vai ficar, eu vou mandar para vocês também no grupo, então vocês vão ter acesso aos slides, tá certo?
E agora, esse outro exemplo aqui não é do mesmo sermão, é outro sermão. É um sermão que eu preguei em Filipenses no capítulo 3, salvo erro, do verso 3 até o verso 14, se não me falha a minha memória. Então, aqui eu dei como exemplo para vocês a pergunta sermonária. Vocês lembram da pergunta sermonária? E já a introdução do primeiro ponto. Então, como é que o tema do texto fala sobre ter cuidado, Paulo diz, cautelai-vos dos falsos mestres, né? E daí ele chama eles de cães e por aí vai. Então, eu coloquei assim, por que devemos ser cautelosos com os falsos mestres? Aí o primeiro ponto, porque eles confiam na carne, versos 2 ao 7. E daí eu discorro explicando o texto, vou explicando o texto, aqui não está completo, e vai chegar um momento em que eu vou ter que fazer conexões com esse texto. E como é que eu faço isso? Observem aqui que tem um momento, já aqui na explicação, que eu faço assim. Em Mateus 24, 43, Jesus fala que se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão viria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. De igual modo, o apóstolo orienta os irmãos de Filipos. Ele diz, estais atentos. Por que eu falei isso? Porque Paulo diz assim, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Ele está chamando a atenção para o que ele quer falar. Ou seja, ele está dizendo, tenham cuidado. Tá certo? Então eu fiz o quê? Eu ilustrei o que Paulo está fazendo com um outro texto da Escritura, né, que o próprio Jesus fala, apontando para o fato de ter cautela, de estar atento para não ser atacado por esses falsos mestres. E daí eu vou conectando o texto, no caso o texto que é lá de Mateus, né, para que ele sirva como o quê? Como uma ilustração daquilo que Paulo está falando, daquilo que eu estou querendo comunicar à igreja. Então eu devo estar atento para quê? Para que eu não seja assaltado pelos falsos mestres. E daí eu vou desenvolvendo a ideia. E daí eu dei continuidade. Disse assim, os 3 predicados que Paulo atribui a esses falsos mestres demonstram que eles confiavam em sua segurança étnica e nas práticas da lei. Por que eu falei isso? Porque o meu tópico, qual é como é que se diz? O título do meu tópico? Eles confiam na carne. Então eu tenho que explicar o porquê que esse tópico eles confiam na carne, né? E Paulo ele me diz isso no texto. Ele diz que esses falsos mestres demonstram que eles confiavam em quê? Em sua segurança étnica e nas práticas da lei. E aí eu vou discorrendo sobre todo esse argumento. Ou seja, eu estou comprovando que o título que eu dei ao tópico, ele é verdadeiro. Eu extraí ele de onde? Do próprio texto. Tá certo? Então não é algo abstrato, algo que eu inventei, nada disso. É algo que eu estou extraindo do próprio texto. E essa é exatamente o motivo por que nós chamamos de pregação expositiva. Porque toda a verdade, tudo aquilo que é apresentado à igreja é retirado unicamente do texto. Outro exemplo que eu vou usar aqui. O mesmo sermão de Filipenses. Pergunta sermonária. Por que devemos ser cautelosos com os falsos mestres? Em primeiro lugar, eles confiam na carne. Em segundo lugar, eles não conhecem a Cristo. E daí eu faço a mesma coisa. Vou discorrer, explicar o texto, vou ilustrar o texto por meio de outros textos da Escritura. Vocês observam aqui que eu coloco bastante referência com outros textos da Bíblia. Eu prefiro, sinceramente, usar outros textos que estão amarrados com o texto que eu estou pregando para usar como ilustração, para clarificar o texto, do que trazer coisas externas. Mas às vezes é necessário. Você traz algo externo e aquilo ali se torna muito claro para quem está ali ouvindo. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Aqui ainda é o texto de Filipenses. Então aqui os irmãos observam que eu tratei aqui, observe aqui, irmãos, aqueles homens tinham as tradições
tinham as marcas distintivas judaicas, tinham toda uma herança histórica e as mensagens dos profetas que falavam a respeito de Cristo, da justiça de Deus, mas não conheciam a Cristo e por não o conhecerem não tinham fé nele e na sua justiça. Se não me falha a memória, o terceiro ponto é que eles não conheciam a Cristo, ou eles não tinham fé em Cristo, alguma coisa desse tipo. E daí eu estou comprovando aquilo que eu estou falando por meio do quê? Por meio das palavras de Paulo. Estou explicando aquilo que Paulo ele falou. E é interessante que, lembra que eu venho batendo nessa tecla, que é muito bom você ilustrar o que você está ensinando por meio de outros textos da Escritura. E observem aqui, eu vou colocar a seta aqui, vocês estão vendo, né? Na setinha aqui. Nesse ponto aqui, eu levei uma poesia de um reformado, esqueci o nome dele agora. Um reformado, cadê? Aqui, Robert Murray McCheyne, tem aqui o nome dele. Né? E eu recitei uma poesia, abri aspas, e recitei uma poesia desse reformador, aliás, desse reformado, desse pastor reformado, chamado Yahvé Tzedekno. Então, observem que é um texto bíblico, né? Eu apontei para um texto bíblico lá no Antigo Testamento para comprovar o que Paulo está falando aqui e usei um material extra bíblico, que é uma poesia falando sobre a justiça de Deus, do Senhor como nossa justiça. Comprovando que eu devo ter cuidado com esses falsos mestres, porque eles não conhecendo a Cristo e eles não crendo em Cristo, eles buscam justificar-se por si mesmos, pelas suas obras, pela sua posição étnica e por aí vai. E eles fazem o quê? Eles acabam rejeitando a única justiça que nos é apresentada desde o Antigo Testamento como sendo uma justiça que pode nos salvar, que é a justiça do próprio Deus, que é a justiça nossa. Ele se faz justiça, ele é a nossa justiça. Então observem que no sermão você vai fazendo conexões para tornar isso claro à igreja e fazer com que isso fique marcado na cabeça da igreja. Essa poesia, por exemplo, ela é belíssima, né? E eu acho difícil alguém ouvir essa poesia e não digo memorizar, mas guardar a lembrança na memória. É uma poesia muito bonita. Depois eu vou compartilhar no grupo. Hoje vai ser mais rápido, viu? Outro exemplo. Agora esse exemplo é sobre a aplicação. Na aplicação, eu acho que eu trouxe dois exemplos da aplicação. Mas essa aqui, por exemplo, aí essa aplicação aqui eu discorri em 2 pontos corridos, em frase corrida. Então observem que eu fiz assim, na época de Paulo havia um grupo dos judaizantes que promoviam falsos ensinos dentro da igreja, substituindo a graça salvadora por uma salvação conquistada pelos méritos humanos, por tradicionalismos e costumes mortos. Em nossos dias, outros desafios têm se levantado, ou seja, a igreja entende o que foi dito por Paulo, entende qual foi o desafio enfrentado pela igreja naquela época, mas agora para nós existem outros desafios. E daí eu vou trazer o texto, trazer a aplicação do texto para quando? Para hoje. Né? É um desafio que a igreja de agora, não é a igreja daquela época, a igreja de agora tem um desafio que é resistir aos falsos mestres e aos falsos ensinos. Esses falsos ensinos que eu estou falando aqui não são somente esses falsos ensinos que são ensinados em seitas, por exemplo. Mas eu faço o quê? Eu trago uma abrangência maior. Eu falo aqui, por exemplo, em nossos dias outros desafios têm se levantado. O cientificismo, o mau testemunho de homens que usam o nome do Senhor indevidamente para obter lucros, mercadores da fé, mercenários, filosofias que são contrárias ao ensino da Escritura, igrejas que têm admitido todo tipo de pecado sob o pretexto de atualizar a mensagem do Evangelho e por aí vai. Então eu fiz o quê? Na minha aplicação, eu peguei aquilo que o texto estava dizendo para a igreja lá há 2000 anos atrás e agora digo, não, os nossos desafios agora são esses e nós temos que encarar esses desafios porque a igreja lá desafiou. Né? Então, a aplicação ela é o quê? É sempre o quê? Contemporânea. Eu faço a aplicação ao hoje, à história da igreja no momento.
Tá certo? Alguma dúvida quanto a isso, irmãos? Celso. A gente está acabando, falta só 2 slides, tá? Então vamos lá. Um outro exemplo também é sobre aplicação. Observem que aqui eu desenvolvi mais algumas aplicações, né? Eu não fui tão extensivo na frase ali, mas aí eu já trouxe mais algumas aplicações. Essa aqui foi eu sobre falando, é o texto de Efésios onde eu falo sobre unidade. Eu quero trazer à igreja a realidade hoje de que a igreja também hoje precisa preservar a unidade que o Espírito Santo já concede à igreja. E daí eu começo, irmãos, eu sei que há muitas diferenças entre cada um de nós, mas aquilo que nos une é infinitamente maior. Observem. Me dirijo aos irmãos que estão magoados com outros irmãos. Clame ao Senhor para que possa lhe conceder a graça do perdão. Não podemos macular a unidade do corpo de Cristo por questões que, ao findar da jornada, ficarão no mar do esquecimento. Então, aí eu começo a trazer aplicações, e daí eu até coloquei, contar a minha experiência com meu irmão. Foi uma experiência pessoal minha de perdão e que eu trouxe à igreja, né, como uma forma de dar um exemplo vivo daquilo que eu estava falando no texto, né, daquilo que o texto estava falando. Aí eu coloquei aqui, há também irmãos que confundem unidade com conformidade. Deus nos fez diversos. Então tem irmãos que não entendem a diferença entre unidade e conformidade. Daí eu citei isso aqui, mas eu expliquei aos irmãos qual a diferença entre unidade e conformidade, né? E ser conforme, né? Unidade e uniformidade. Eu expliquei a diferença à igreja. Então, nós possuímos gostos diferentes, cores diferentes, pensamentos diferentes e tantas outras coisas que são tão particulares que, se fôssemos discutir com cada irmão por causa dessas diferenças, certamente iríamos terminar nossas vidas sozinhos discutindo conosco mesmo. E daí eu começo aqui também a contar uma outra história para ilustrar essa minha aplicação. Um detalhe que eu chamo aqui aos irmãos. A gente tem que ter cuidado, e o pastor Sivaldo ele fala muito isso, para na hora da aplicação, a gente não transformar a aplicação em outro sermão. Porque senão o cara se empolga, daqui a pouco ele está pregando outro sermão na aplicação. Tá certo? Então a aplicação ela é específica, ela é direta. Pode falar, Celso. O grande desafio hoje, Sandro, é com relação ao tempo mesmo. Porque ao tempo? A gente sabe que o tempo de disposição da palavra. Então, a gente sabe que antigamente se expunha a palavra por 2 horas e o pessoal tinha sede, ficava e queria mais. Aí, infelizmente, com o passar do tempo, os afazeres e muitas coisas que também entraram, né, na liturgia do culto, foi diminuindo o tempo de pregação. E aí, quando a gente para fazer realmente um sermão expositivo do jeito que tem que ser, como está sendo ensinado aqui para a gente, a grande dificuldade vai ser conciliar exatamente esse tempo dentro da liturgia do culto, para que, infelizmente, quem paga no final é a pregação. Porque alguns irmãos já começam a se levantar, a ir no banheiro, ou então ir embora por conta do horário. E aí, como é que a gente consegue, Sandro? Assim, eu tenho sentido isso porque eu gostaria de dizer aos irmãos, por exemplo, quando a carta foi escrita, para quem foi escrita, em que período foi, o que a igreja estava passando naquela época, mas 20 minutinhos a gente perde um ônibus de volta. Como é que a gente faz para conciliar essa questão aí? A gente tira da liturgia um louvor a menos, um hino a menos do inário, uma coisa a menos, porque infelizmente hoje você vê esses pregadores coaches aí, né? O cara lê um versículo, 2 versículos, lê o texto que ele quer. Às vezes nem lê. E sai explorando experiência pessoal, e sai explorando um cotidiano e tal. E, assim, os cultos desse pessoal demoram 2, 3 horas, enquanto o nosso é 1h30 e é uma PI, para a gente conseguir fazer uma pregação que realmente corresponda aos requisitos que você está passando aí para a gente. Como pronto. Vê só.
na hora da construção, da estruturação do sermão, a gente tem que tomar alguns cuidados. Lembra que eu falei da proporção? Sim. Então, por exemplo, manter uma proporção, a gente tem que ponderar as partes mais importantes do sermão. Então, por exemplo, a introdução ela não precisa ser... eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome não, mas eu tenho um amigo que a introdução dele geralmente dura quase 20 minutos. Então, o pessoal perde a paciência só na introdução. Às vezes, e olha assim, o sermão dele é muito rico, tá? O sermão dele é muito bom, assim, muito rico em detalhes. Só que acontece, a gente tem que ser, tem como ser conciso, nós temos como ser concisos. Então você pode preparar um bom sermão sem omitir informações importantes. Geralmente, isso depois eu vou falar a vocês em outro momento, quando a gente estiver trabalhando, estruturando de fato. Mas geralmente o que? Na introdução, 3, no máximo 5 minutos. Né? Se você colocar aí entre 5 e 8 minutos para cada tópico, né? Cada ponto, né? Você tem aí pelo menos o que? Vamos colocar 5, você tem 15 minutos de exposição de texto. E aí, isso é uma coisa que o pastor Sivaldo fala, realmente é verdade. Às vezes a gente demora muito em alguns pontos, simplesmente porque repetiu muito alguma coisa. Às vezes não é nem construção de argumento, é repetição, redundância. Então, quando a gente está escrevendo, a gente deve se atentar se a gente não está sendo redundante naquilo que está falando e deixando. Lembra que eu falei da questão da unidade, proporção, né? E também não deixar, não dar demasiada atenção a um ponto ou algum aspecto do texto e menosprezando o outro, porque aí acaba acontecendo aquilo. A gente perde muito tempo falando sobre uma coisa e daí quer compensar o tempo falando rápido sobre aquilo que deveria ser melhor explorado. Então, isso é um conselho que nós recebemos no seminário. Na hora da estruturação, você sempre tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo você vai gastar em cada ponto do sermão. Porque aí você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo você vai precisar para pregar. E você ensaiar o seu sermão, né? Porque aí você cronometra quanto tempo você vai gastar. Eu geralmente falo pra caramba, tu sabe disso, né? Eu falo muito, falo adoidado. Então eu geralmente prego entre 35 a 45 minutos. Entre 35 a 45 minutos. No seminário eu não tenho essa boquinha, são 30 minutos no máximo, estourando, ponto, acabou. Então eu tenho que me virar para em 30 minutos apresentar fazer a introdução, elucidar o texto, expor os 3 pontos, aplicar e no final levar à conclusão, tá? Então assim, se você treinar repetidas vezes, você consegue manter essa dinâmica. Qual a regra? Geralmente eu faço o seguinte, eu coloco, por exemplo, cada ponto eu escrevo o equivalente a uma página. O equivalente a uma página. Quer dizer, isso eu comecei a fazer há pouco tempo, né? Geralmente eu escrevi à vontade e Deus me ajude. Mas hoje eu faço o quê? Cada ponto eu escrevo uma página. Então você tem ali informações, 3 folhas de exposição, onde você vai cronometrar ali pelo menos de 5 a 8 minutos para cada um. Essa diferença de 2, 3 minutos de um ponto para outro ainda é aceitável. Mas essa questão da proporção, você tem que ter cuidado para um ponto não ficar muito curto e um outro ponto ficar longo demais. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado para manter essa simetria aí nos pontos. E gastar menos tempo, obviamente, na introdução e na elucidação, né? E no final, na aplicação e na conclusão. Então o segredo é esse. Infelizmente a gente tem que dizer o seguinte: o segredo é ensaiar.
é você escrever, tendo em mente esse tempo que você tem para pregar, entre 35 a 45 minutos, que é o que geralmente sobra para a gente. Eu vou contar uma história para vocês vão rir. Eu fui pregar numa igreja, não vou falar o nome da igreja, não é uma igreja presbiteriana, né? E era um aniversário de um grupo, e foi cântico à vontade, eu nunca vi tanto grupo para cantar. E cantava, e glória a Deus, tal. Quando faltavam 15 minutos para terminar o culto, aí o pastor chegou do meu lado, me tocou e disse assim: pronto, meu irmão, agora o senhor tem 15 minutos para pegar o evangelho. Ei, aí tu já imaginou o que aconteceu, né? Eu comecei a pregar, ele ficou fazendo o quê? Puxando meu paletó. Porque eu só parei quando terminou tudo que eu tinha escrito. Mas assim, fazer o quê, né? É uma outra cultura que os nossos irmãos têm. Então, nós priorizamos a palavra. Se você observar, o nosso culto, ele prioriza a palavra. Eu acho pouco tempo de exposição, eu acho pouco. Mas assim, é o que a gente tem. Nosso culto tem 1h30 e graças a Deus, dessas 1h30, a gente tem mais tempo para a pregação do que para as outras coisas, né? E aí, a gente tem que saber administrar esse tempo que a gente tem. Tá certo? E o último slide para vocês, que é a conclusão. Então, na conclusão aqui, eu voltei ao exemplo. Lembram da história lá do texto de Efésios, falando sobre a unidade da igreja? Pronto, olha o que eu fiz na conclusão. Vocês observarem, eu não terminei a história lá, eu deixei no ar. Na conclusão aqui, eu fiz o seguinte, olha, concluo retornando à história da nossa o quê? Introdução. Aí eu dou segmento. Ao sinal, todas as crianças deram as mãos e correram em direção à árvore. Chegando lá, elas começaram a distribuir os doces entre si e comeram felizes. Aí, um antropólogo, sem entender, questionou a atitude delas. As crianças lhe responderam: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Aí eu expliquei, né? Ubuntu significa eu sou porque nós somos, ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Aí eu explico, né, essa ideia de unidade que é presente, por exemplo, em uma tribo, que é uma dispensação a gente entende que é a graça de Deus sendo derramada mesmo em corações, né, não regenerados, e daí é um tipo de graça, ou a providência divina, como alguns vão... essa discussão é graça comum, é providência, mas aí eu acho que é uma discussão besta. O importante é que Deus, ele move inclusive o coração daqueles que não fazem parte da aliança, mas que a gente consegue ver em pessoas não cristãs resquícios da bondade de Deus, né, da graça de Deus derramada no coração deles. Por exemplo, essa tribo, né, que não sendo uma tribo com costumes cristãos, mas eles mantêm essa ideia de unidade entre si. E daí eu coloquei no final: rogo ao Senhor que este sentimento de união esteja em nossos corações e que nos esforcemos para manter a unidade e comunhão com os nossos irmãos. Tá certo? Então, essa aqui é a conclusão daquele sermão. Então, eu expus aqui aos irmãos a necessidade da estrutura, a necessidade de uma estrutura, um esboço, uma estrutura homilética, e dei exemplos aos irmãos de como montar essa estrutura. Fica aí a tarefa para vocês. O diácono Evanderlon me mostrou já o dele, já dei uma olhada, ficou legal. E eu queria ver, um outro dia, de repente uma terça-feira, diácono Evanderlon, para a gente se encontrar novamente aqui no grupo, né, no Google Meet, e daí a gente discutir, né, os exemplos do seu sermão, da sua estrutura que o senhor montou, e do esboço do Celso também, né? E aí eu explicar algumas coisas mais especificamente daquele texto, por exemplo, que o senhor abordou, né? Tem uma coisa ali que, por exemplo, a ICT, se eu não estiver enganado, a sua ICT, ela está incorreta. Por quê?
Porque a ICT é a ideia central do texto. Então, a pergunta que o senhor tem que fazer é: o que que João falou, ou o que que João queria que a igreja entendesse? O que ele está ensinando ali, a igreja, ele está falando sobre o quê? Sobre o amor. Sobre o dever dos irmãos de amarem uns aos outros, de se amarem. Então, o tema ali não é o amor de Deus. Se eu não me engano, o senhor colocou o amor de Deus, né? Alguma coisa desse tipo? Diácono Vanderlon? Oi, sim. Pronto. Então, o tema ali não é o amor de Deus. Tá certo? O tema ali é a necessidade que João aponta de que o amor, na verdade eu coloquei o amor incondicional de Deus. Pronto. Esse não é o tema do texto. Observe direitinho que esse não é o tema do texto. Então, na ICT, ela tá, se o senhor errar em ICT, o resto vai de bolo. Viu? O resto vai acompanhar a boiada. Né? Então, No caso aqui ficaria como o tema. Se o senhor observar, João ele está falando sobre a necessidade do amor mútuo. E ele está colocando o amor entre os irmãos como uma marca daqueles que de fato têm uma relação com Deus. Né? Então ele está instruindo os irmãos o quê? A se amarem. Então, de fato, o tema é amor, mas o tema não é o foco, não é o amor de Deus. É a necessidade dos irmãos se amarem. Entendeu? Aí daí o Senhor desenvolve o restante. Mas assim, os outros, apesar da ICT estar incorreta, o Senhor conseguiu ter um bom insight tanto na tese quanto nos propósitos. Deu aquela sacada. Tá certo, meus irmãos? Alguma dúvida quanto à aula de hoje, irmãos? Como diz o diácono Vanderlon, as dúvidas surgirão. Pronto, meu irmão. Se não há mais nenhuma dúvida a ser tirada, eu vou pedir agora ao irmão Eric que encerre esta aula com uma oração de agradecimento ao Senhor. Meu Deus, eu agradeço por esse estudo, foi muito gratificante, aprendi bastante, acredito que também os irmãos aí absorveram bem. Espero que a gente tenha mais oportunidade como essa, que o Senhor continue abençoando o irmão Sandro, o irmão Celso, o irmão Vanderlon, para que a gente continue com essa jornada. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma noite de descanso reparador e até a próxima. Aliás, até segunda-feira, né? Não, amanhã tem aula. Amanhã tem aula lá no Cabo. Boa. Amanhã o chicote come. Fica na paz.